Boa noite. Boa noite, pessoal, para vocês que estão entrando em mais uma live do Projeto Submissão. Boa noite, Tia Rosa. Boa noite, Kate. Entrem, fiquem à vontade nesse ambiente gostoso para as mulheres. E nós vamos bater um papo, mais um papo gostoso sobre ciclos. Nada melhor, não é? Do que nós mulheres falarmos de um assunto tão especial pra gente nessa altura do campeonato. Encerrando no finalzinho do segundo tempo já de 2021. Boa noite Kate, boa noite Mari, boa noite a vocês que estão entrando. E nós vamos encerrar hoje uma série de ministrações acerca de ciclos, períodos, estações, fins, início, como elaborar isso na nossa cabeça. Pois bem, a gente está nesse ambiente cristão do Projeto Submissão, que é um grupo de mulheres que se reúne na Igreja Cristã Milagre Sou Um, aqui em Belo Horizonte. Eu sou a Lu e todos vocês que estão entrando agora ao vivo, fiquem à vontade. E eu quero te incentivar, te encorajar a convidar mais mulheres, mais amigas a estarem conosco. Ative aí seu aviãozinho, aciona o seu aviãozinho e vai lá chamar sua amiga, que essa hora chama para ela vir ouvir um pouquinho da palavra de Deus sobre esse assunto gostoso. Nós temos hoje uma convidada que é internacional. Daqui a pouquinho ela vai estar entrando aí para falar conosco. Eu quero o feedback de vocês, façam perguntas, fiquem à vontade, pegue sua água, sua Bíblia. Pois bem, nós começamos então em dezembro falando de ciclos e a nossa primeira ministra, nós batemos um papo com a Márcia Barros. Você se lembra? Nós falamos sobre Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo. E Marcinha bateu muito no tema que em buscar a sabedoria que vem do alto para esse enfrentamento, né, dos ciclos, do início, dos fins dos ciclos, e entender conforme o coração de Deus o que Ele quer nos falar com cada ciclo que nós passamos em nossa vida. Na segunda semana do mês de dezembro nós tivemos a Helena Tanuri. A Helena trouxe aqui para nós, rememorando a vida do rei Ezequias e falando sobre motivação do coração nos enfrentamentos. E falou como o coração do rei estava aberto ali ao clamor ao Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor. Então que nós estejamos posicionadas nas nossas motivações, sendo sinceras dentro dos ciclos que nós vivemos, porque certamente o Senhor ouvirá o nosso clamor. Na semana passada, nós conversamos com a Fernanda. Boa noite, gente. Nós conversamos com a Fernanda Mansur, uma psicóloga linda, uma mulher de Deus tremenda, que ela falou com a gente sobre lidando com o recomeço. Olha, eu te encorajo, se você perdeu algumas dessas lives, elas estão todas aí no feed do Projeto Submissão. E semana passada a Fernanda entrou num assunto muito sério, que é sobre o luto, sobre o ciclo do luto. Ela falou sobre, não sei se vocês participaram ou ouviram, das fases, né? O luto tem fases. Então ela nos encorajou, nos incentivou a permear o nosso coração para essas situações, que cada pessoa tem seu tempo, da importância de respeitar esse tempo e desenvolver também habilidades de enfrentamento. E o que mais foi fantástico, porque é a dica que ela nos deu, encher o nosso coração de gratidão. O nosso coração estando grato, a gente consegue um filtro especial, igual esse filtro que eu estou usando aqui, que é da Thaisa, o filtro iluminado. Gente, filtro é vida, né? E esse filtro de gratidão nos ajuda muito na caminhada da vida. Amém? Outra coisa que eu quero convidar você, gente, que eu super estimulo vocês a fazer isso. Não sei se você, assim como eu, tem um pouquinho de dificuldade de trocar de Bíblia. Quem aí se identifica? A minha última Bíblia, ela perdeu até a capa, é a Shed. Gente, eu tava olhando aqui, ela era de 2014 e foi com muita dificuldade no coração que eu adquiri hoje uma nova Bíblia. Então, gente, é bom demais. Te incentive, te presenteie para você iniciar um novo ciclo, estudar numa Bíblia nova, tudo
as folhinhas ainda estão grudadinhas. Aí eu comprei essa Bíblia nova para estudar no ano de 2022 em diante. E também me presenteei com uma agenda, gente, muito bom para se organizar. Então, são ideias para a gente enfrentar esses ciclos, para se organizar para 2022, amém? E nada melhor do que a palavra. Eu não sei se a minha querida Érica, ela vai entrar aqui na página do Mães que Oram. Se ela não entrou, eu vou falar um pouquinho sobre a Érica, minha Insta Friend, direto dos States, ainda não entrou, vou aguardar ela solicitar a entrada dela. Ah, estou aqui, que ótimo! Você já solicitou para entrar, Érica? Porque se não solicita, aqui ó, não tem pedido para participar, eu não sei como é que eu te chamo. Bom, enquanto a Érica solicita a entrada dela aqui, gente, que eu tecnologicamente sou uma bênção. Boa noite, Ângela. A Érica, essa querida Insta Friend, ela é influenciadora do Ministério Mães que Ora, claro, já é escolada, tem 2 filhos, casadíssima. E a Érica, aqui a Érica, eu tô assim com o coração pulando, porque é a primeira vez que nós vamos conversar assim ao vivo. Estou aqui! Ei, minha querida, seja Tudo bem-vinda, bem? Érica. Muito Tudo bem? obrigada. Oh, eu que agradeço. Gente, a Érica tá falando de Orlando, não é, Érica? Estou falando de Miami. Miami, a gente ali coladinho. Então, a nossa live hoje é internacional com essa serva do Senhor, mãe, né, Érica? Mãe, esposa, filha, embaixadora do reino. Ah, E eu conheci, inclusive, através da Dani, o Ministério Mães que Oram, né? Do que você é influenciadora, eu sou fã, já ouvi vários testemunhos maravilhosos sobre este ministério. Oração é tudo no coração dos nossos filhos, não é, Érica? tudo, tudo. E aí eu estou apresentando a Érica para vocês pela primeira vez no projeto Submissão. As meninas, Érica, estão todas entrando com o coração aberto, convidando Amém. amigas para adentrarem, porque olha só o seu papel hoje, encerrar com chave de ouro um mês que a gente está refletindo detalhadamente vários aspectos dos ciclos, dos inícios, dos fins, que é tão importante para a gente, né, para nós mulheres nos encaixarmos nesses períodos que nós enfrentamos. Então, hoje, gente, nós encerramos um ciclo, o ciclo de ministrações do Projeto Submissão. Eu espero que, assim como a minha vida tenha edificado muito a vida de vocês, e nada melhor do que trazer uma influência da Érica, do Espírito Santo que está sobre a vida dela, daquilo que tem movido o coração dela, daquilo que ela tem recebido de Deus para enfrentamento em ciclos aí também, né, Érica? É E verdade. ela vai estar compartilhando com a gente. Fique à vontade, o espaço é seu e nós vamos trocando ideias sobre esse assunto tão gostoso que eu tenho certeza que o Senhor te levantou essa noite para nos abençoar, amém? Amém, Lu. Eu falo assim que esse tema que você colocou, e eu sinto que começa um novo ciclo na minha vida, né? De você ter me convidado para poder falar sobre ciclo, que é tudo que eu tenho passado na minha vida ultimamente, como que é importante a gente saber quando que inicia e quando finda ciclos nas nossas vidas, sabe? Há um poder. Eu falo para mães há 7 anos e para mulheres, né? Nesse tempo. Além de eu falar para mulheres, eu ainda falo para mães. Como que é importante ter um poder sobrenatural da gente saber quando que inicia ciclo e quando que termina um ciclo. E nós, mulheres, por isso que eu coloquei hoje, somos cíclicas. A gente nasceu, né? Nós fomos criadas com essa ciclicidade em nós. É muito interessante que eu tenho estudado, né, ultimamente exatamente sobre isso, sobre ciclos. E eu gostaria de ler com vocês Gênesis no capítulo 1, no versículo 27. Vou abrir minha Está... Bíblia nova, tá? Minha Bíblia A minha nova. Bíblia é velhinha, viu, Lu? Olha isso aqui. Olha Aqui a essa velhinha, Bíblia. bem. Aqui a velhinha tá aqui. É Eu tô, difícil a gente largar a velhinha. eu tô com ela, porque se eu não achar o livro na nova, eu vou nela.
A gente sente assim, né? A gente sente que a gente tá. Eu falo assim, gente, cadê a minha Bíblia? Cadê a minha Bíblia? E ela eu carrego para tudo quanto é lugar, porque a gente fica. Parece que a gente não consegue achar o texto em outra Bíblia, Eu né? acho que eles mudam os livros toda vez que você troca de Bíblia, muda de lugar. E Repete então, para mim. Gênesis no capítulo 1, no versículo 27, está escrito assim. Capítulo 1, versículo 27. Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Essa, quando fala assim, a sua imagem e semelhança, significa no original imago Dei. Quer dizer, tudo que Deus tem em questão de físico, nós somos criados à imagem e semelhança dele. E é homem e mulher. Então, Deus, ele não tem gênero, né? Deus, ele é espírito. Então, como ele é espírito e ele não tem gênero, a gente não consegue muito bem relacionar que Deus, ele tem um útero. Mas só que ele tem o útero, por quê? Porque ele nos criou a imagem e semelhança dele. Quando ele fala assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele criou todas as coisas, e aí eu vou chegar no ciclo. Ele criou todas as coisas, né, com ciclos, com processos, e quando ele foi nos criar, ele falou assim, façamos a nossa imagem e semelhança, porque ali estava o Deus Pai, Jesus já estava ali também e o Deus Espírito Santo. Aleluia. Então eram 3 em 1. Cada um com uma função, mas era um só. Então, quando ele vai nos criar, ele cria ali, né? Que a gente fala assim que era uma família nos criando. E ele nos criou com essa ciclicidade. Lu, e eu tenho assim vivido essa ciclicidade nesse tempo. Então, o homem, ele é o quê? Ele é linear. Ele não muda, sabe? Em todas as fases da vida dele, ele é um só. Nós não. Nós somos 4 mulheres em um mês. 4 mulheres em um mês. Porque Forte. nós vivemos o nosso ciclo menstrual. Acontece o seguinte, que a modernidade, ela trouxe para nós, hoje a gente não quer pensar muito a respeito de ciclos, a respeito até mesmo desse ciclo menstrual que nós temos. Então, a gente não vive essa ciclicidade. A gente não vive esses processos de Deus. É muito mais difícil, é muito mais complicado uma mulher fechar ciclo do que o homem. Presta atenção. Muito mais difícil. Por exemplo, nós que somos mães, né? Eu falo muito para mães, tem 7 anos que eu falo para mães. A gente demora a entender que o ciclo dos nossos filhos, eles abrem e fecham. Chega uma idade, não sei você, mas eu tenho um filho já de 23 anos e é muito difícil para mim saber que eu não tenho mais domínio sobre ele. Por isso que a adolescência é uma fase muito difícil para nós. É uma fase que a mãe ela não aceita muito bem que aquele ciclo que você levava pela mão, que você falava o que vestir, ele fechou. Ele fechou. E que outro ciclo iniciou. É muito difícil para nós. Mas só que nós teríamos que ser aquelas mulheres que mais sabem sobre ciclos, porque nós que vivemos esse ciclo. Quando a gente olha tudo na natureza, ela tem um ciclo. A lua, ela tem um ciclo lunar. Sim. E quando a gente fala de ciclo, a gente fala de processos. Então, a lua, ela tem um ciclo lunar. A natureza tem as estações que floresce, tem as estações, né, que as folhas caem, tem as estações, elas têm as estações. E nós que somos essas que trazemos a ciclicidade para a nossa família. Então, há um poder extraordinário da gente viver cada ciclo, saber quando inicia um ciclo e saber quando termina um ciclo. E eu tenho descoberto isso, sabe, na minha vida. Só uma coisa, Érica, dá licença só um minutinho. Eu achei muito interessante você falar a questão, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Que o homem é linear
E nós somos, temos essa composição cíclica. Tem um exemplo ótimo. Você falou que tem um rapazinho de 23, né? Eu tenho de 23 e um de 13, né? Dois Gracinha. rapazinhos. Eu tenho um rapazinho de 34, né? 33. E o Gabriel, quando se casou, ele casou numa sexta-feira. E tudo flores, lindo, maravilhoso. A gente estava naquele âmago, né? Da festa, cerimônia, foi para lua de mel. No sábado, eu amanheci, acordei. A primeira coisa que eu fazia para o meu filhinho era o leite, o sustagem, né? O Gabriel sempre muito difícil de comer. Então, eu fui lá, abri o armário, automaticamente dei de cara com a lata de sustagem. Cheguei no quarto, não tinha nada, não tinha roupa no armário, não tinha mais nada. Eu peguei aquela lata de sustagem, sentei no chão da cozinha, mas o que eu chorei, aí o Maurílio, meu esposo, chegou na cozinha, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele nunca mais vai tomar sustagem aqui. E o Maurílio, pronto. Quer dizer, ele encarou de uma maneira tão tranquila, ele encerrou o ciclo. Puf! Nós Porque estamos... Né? A Renata está perguntando, Renata, nós estamos falando sobre ciclos da vida, né? Nós estamos encerrando aqui o ciclo de 2021, estamos encerrando o ciclo da pandemia em nome de Jesus, estamos encerrando vários ciclos, quantas perdas, né? Então, o ciclo do luto, e a gente está ouvindo a opinião e a proposta da Érica, que ela está falando sobre que nós mulheres somos cíclicas, para a gente entender um pouco mais a diferença das nossas reações. Fique à vontade, querida. a gente reage tão diferente do homem e há algo divino nisso, só que hoje, o que que a modernidade tirou de nós? Essa ciclicidade. O que que a gente faz? E eu estou colocando bem dentro do que eu estou enfrentando ultimamente, porque é tão importante a gente viver cada ciclo e Deus colocou em nós o ciclo menstrual. Mesmo se você não menstrua mais, se você está na menopausa, você continua sendo cíclica. Só que o seguinte, a gente... cada fase do nosso ciclo menstrual, a gente é um tipo de mulher. Tem vezes que você está mais agitada, tem vezes que você está mais nervosa, tem vezes que você está mais calma, tem época que você está, tem parte do seu ciclo que você está mais criativa. Só que as mulheres, antigamente, quando a gente vai estudar a história da mulher na humanidade, ela compreendia esse ciclo. E tanto que tudo era determinado pelo ciclo menstrual dela. Verdade. Porque ela fazia assim... eu vou, vamos supor, se tivesse algo para ela criar, ou o homem tivesse que sair para pesca, ela sentia no corpo dela como que estava o ciclo da natureza, no corpo dela, e ela falava assim, pode sair para pesca que hoje você vai pescar bem. Uau. Então, a ciclicidade, ela tem um poder extraordinário. E o diabo, ao longo da história, ele quis retirar isso de nós, que é um presente divino. Hoje, o que a mulher quer? Ela não quer menstruar mais. Então, o que a gente usa? A gente usa hormônios sintéticos. E sabe o que os hormônios sintéticos fazem com a gente? Quando a gente não entende a nossa ciclicidade, quando a gente não entende... tem mulheres que usam anticoncepcional porque ela não quer menstruar mais, tem mulheres que usam anticoncepcional porque ela quer evitar uma gravidez, mas se ela se conhecesse, se ela conhecesse o ciclo dela, ela teria uma concepção consciente e mais saudável. Quando a gente vai para os anticoncepcionais, hormonais e essas coisas, o chip da beleza, sabe o que isso causa em nós? Isso bloqueia os nossos hormônios femininos. Sabe o que acontece? A gente não cicla. Isso é forte. Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque nós bloqueamos os nossos hormônios, o estrógeno, o progesterona e o testosterona. E sabe o que acontece? Sabe por que o libido zero. Libido zero. E a gente não precisa Olha só de libido para relações sexuais. Sim. Sabe o que o testosterona ele dá para nós, gente? Cada vez que eu tenho estudado sobre isso, eu falo assim, Deus, ele escolheu a mulher para ser cíclica e para cocriar junto com ele. Isso é maravilhoso demais. É verdade. Aí eu falei assim, Senhor, eu quero saber
quando que um ciclo começa na minha vida e quando ele termina. Eu quero conhecer, eu quero me conhecer, porque quando eu me conheço e eu sei qual parte do ciclo que eu sei lidar mais com meu marido, eu sei lidar mais com os meus filhos. Fala da testosterona aí que você estava falando. A testosterona, o que ela causa em nós? Ela nos dá não só a libido, mas ela nos dá essa vontade de fazer as coisas durante o dia, Olha vontade isso. de funcionar. Sim. O estrógeno, Energia. energia. Sabe o que o estrógeno é responsável no nosso organismo? Para nos dar a sensação de bem-estar e de felicidade. E o progesterona, que quando você toma anticoncepcional, quando você toma hormônios sintéticos, ele bloqueia totalmente, ele é um hormônio ansiolítico. Quem tem esse hormônio no organismo tem um nível de estresse baixíssimo. Por isso que hoje em dia as mulheres estão estressadas, sobrecarregadas, sendo que Deus nos deu todos esses hormônios através do nosso ciclo, todos os meses, na dosagem certa, para cada momento do ciclo. Isso é muito forte. É muito forte isso. Tem uma mulher que eu quero falar na Bíblia, que ela soube, olha o poder que há da gente saber o ciclo que nós estamos. Noemi foi uma mulher que ela soube viver todos os ciclos. Ela viveu todos esses ciclos que vocês falaram todos esses dias, eu acompanhei as lives. Ela teve luto na vida dela. Né? Noemi, para aquelas que não conhecem, fala sobre Noemi lá no livro de Ruth. Ela viveu na época dos reis, ela era de Belém. E ali naquela cidade houve muita fome e o marido dela mudou para outra cidade de Moabe. E ela foi com 2 filhos e um marido para a cidade de Moabe. Naquela cidade, o marido dela morre, ela perde os 2 filhos e ainda estava em outra cidade. Olha que ciclo que essa mulher enfrentou. Que luto terrível. Ela enfrentou luto, ela enfrentou perdas, ela enfrentou a perda dos filhos, que eu tenho certeza, Lu, que acho que no mundo que nós estamos vivendo, nesse mundo natural da Terra, não tem dor maior do que uma mãe perder um filho. É antibiológico. Justamente porque a teologia fala sobre isso. Deus enviou o seu único filho em nosso lugar. Então, como nós co-criamos com Deus, nós entendemos assim, sabe? Não tem. E essa mulher, ela enfrentou esse tipo de luto. Ela perdeu os 2 filhos. Mas ela soube tanto quando iniciava um ciclo e quando começava outro, ela falando assim, agora eu vivi aqui o meu luto, eu vou sair dessa cidade. E ela foi para outra cidade com Ruth. Ela voltou. Chama Mimara. Ela voltou com a nora dela. Sim. E quando a gente olha esse poder do ciclo em nós vivemos todos os meses, através do ciclo menstrual, através dessa palavra ciclo, a redenção. Por quê? É morte, vida, morte, vida. Todos os meses, para você criar, ainda que você não dê luz a filhos, você vive essa redenção, a história da redenção dentro de você. Todas as vezes que você olha uma mulher, você pode saber que naquele ciclo, ela vive a história de morte, vida, morte, vida. Ô, Érica, para tudo. É muito profundo. Para tudo, sabe por quê? A gente está em casa aqui, viu, gente? O ambiente é bem doméstico, por isso que eu vou falar o que eu vou falar. Só você mesmo para falar que menstruação é de Deus, meu bem. Só você mesmo para falar que aquilo, aquela burrinha, aquela dor, aquele desconforto, é a redenção, é equivalente ao processo que Cristo passou. Meu Deus! Sabe por quê? Porque eu vivi 10 anos. 10 anos. Eu tenho o diagnóstico de endometriose. Há 10 anos. Tem mulheres aqui que estão assistindo que tem. 10 anos eu vivi o diagnóstico de endometriose. Então, por isso que eu tenho 10 anos de diferença de um filho para outro. Sim. Então, nesse diagnóstico, meu filho venceu a barreira. A barreira, a infertilidade que a endometriose traz.
Então, por isso que eu tenho 10 anos de diferença, eu nunca evitei filho, e veio depois de 10 anos do meu primeiro filho, que eu também tive dificuldade para engravidar. E eu não sabia que era endometriose. Então, quando eu estava grávida do meu segundo filho, eles detectaram endometriose. Logo depois que ele nasceu, eu passei por uma cirurgia para tirada da endometriose. E depois, a única opção que eles me deram é DIU hormonal. Aí ele falou assim, ó, endometriose não tem cura, eu te dou o DIU hormonal. O que que acontece? Eu passei, aí eu trocava a cada 5 anos. Sim. Nesses 10 anos, me deu uma série desencadeou uma série de coisas. Por quê? Eu não ciclava mais. Então, eu não menstruava. Eu fiquei 10 anos sem menstruar. Entendi. E o que que acontece? Eu comecei a ter ferratina no meu sangue, alta demais, ferro no meu sangue, porque a menstruação é uma limpeza que o nosso corpo tem. Então, eu comecei a ter uma doença que é o contrário da anemia. Eu tive agora, que eu estou tratando ainda, de uma hiperplasia, que é um tumor benigno na mama esquerda, que a médica falou assim, ele é um tumor, é alimentado por hormônio. Se você não tirar o DIU, você vai passar por uma quimioterapia. Me deu 6 cistos do lado direito que eu tive que aspirar. Então, eu fui passando esse momento e aí foi que Deus me falou assim, eu fui fazendo estudos e estudos e eu cheguei na ginecologia natural, que é uma maneira de tratar a endometriose de uma forma natural. Você vai voltar para falar isso pra gente, tá? Eu vou voltar, porque a ginecologia natural, quando eu fui começando a estudar sobre isso, que foi o que eu estudei esse ano inteiro, eu comecei a ver que os princípios dela eram totalmente antibíblicos. Porque ela coloca a mulher, né, como ela exalta a mulher, ela exalta tudo. Então eu tirei aquilo que é bom e eu coloquei dentro da Bíblia, nessa história de redenção. Então eu fiz um curso assim, sensacional que chama A Teologia do Útero, Conhecendo Deus através do Corpo da Mulher. Então, e depois que eu tirei o DIU, eu tive a coragem de tirar o DIU, falei, o que eu vou fazer agora? Eu vou enfrentar isso de frente. Então, eu tirei o DIU, tem 6 meses, não tenho cólica nenhuma. É possível você viver sem cólica. Bendito seja o Senhor. Nenhuma. Eu vivo meu ciclo menstrual de uma forma muito tranquila. A minha ferratina voltou ao normal. Olha aí. Tudo voltou ao normal. Aqui, eu vivi 10 anos tomando, depois no último ano eu estava tomando remédio antidepressivo. Por quê? Eu não recebia hormônio nenhum da felicidade. Aí, o que aconteceu comigo? Quando eu tirei o DIU, que tudo voltou a funcionar, meu marido, a minha casa, os meus filhos falaram assim, você é outra pessoa, mãe. Uau! Você é outra pessoa. Eu me emociono de falar isso porque quando a gente estuda a complexidade de Deus, quando a gente dá valor a essa, sabe, o nosso ser mulher, da gente ver Deus ele não tem gênero. Quando ele fala assim, façamos a imagem e semelhança, ali o Espírito Santo estava naquele momento nos formando e nós concriamos com Deus. Deus tem útero. Aleluia. Deus tem ovário. Gente, essa ciclicidade, ele falando assim, eu vou escolher você, mulher, para viver essa redenção todos os meses. Por isso que para criar, nós passamos por dores. Há um sacrifício para você criar qualquer coisa. Para você continuar criando a sua família, administrando a sua família, você tem que sangrar, mulher. Você tem que sangrar, a gente sangra, é nós que sangramos para os nossos filhos na vida dele, para eles nascerem. Tanto na vida normal quanto também espiritualmente, você tem que continuar sangrando para o seu filho. Você tem que continuar sangrando para você trazer criatividade para dentro da sua casa. Uau. Criatividade para dentro do seu casamento. Eu sou casada há 31 anos, Lu, e não é fácil, a gente sabe. Para a gente administrar, para a gente levar um casamento dentro dos princípios de Deus, é difícil demais. Mas Deus, ele nos chama para a gente sangrar e falar assim, você tem em você a capacidade de criar de novo. Amém. Todos os meses vem em nós essa capacidade de criar de novo. Aleluia. E eu te falo, todas as nossas irregularidades ginecológicas, ela tem um fundo emocional. Todas.
Todas as mulheres que têm endometriose, elas têm o mesmo padrão de comportamento. Todas as mulheres que têm ovário policístico, ela tem o mesmo padrão de comportamento. Uau. Todas. Então a Todas. gente não precisa, não precisa e não deve, né, Érica, ficar demonizando as coisas. Não. O conhecimento, adquirir conhecimento, né? Não só bíblico, mas conhecer-nos, conhecer a nossa intimidade, conhecer a nossa ciência, a nossa biologia, valorizar, porque eu já tinha escutado sobre a identificação do papel da mulher com o Espírito Santo, não é? O poder criacionista e tudo mais, mas essa faceta da ciclicidade da mulher e a redenção, eu nunca ouvi. É a primeira vez, eu tenho que Nós mastigar muito vivemos no isso. ritmo de Deus. A mulher, ela vive no ritmo. Quando ela tem essa ciclicidade bem resolvida, por isso que fala que nós somos o termômetro da nossa casa. A gente tem essa ciclicidade. É a mulher sábia que edifica a casa. Aquela mulher sábia de Provérbios 31, que é o modelo ideal, o que que ela fazia? Ela fazia roupas para o inverno. Não é? É ela quem fazia roupas para vestir a família no inverno. Por quê? Porque a natureza, porque as fases da lua, porque as fases e os processos, a mulher, ela passa por esse processo. A gente vive no ritmo, a gente carrega dentro de nós esse ritmo de Deus. Uau! Por isso que nós somos mais emotivas, por isso que nós somos mais... E é algo divino nisso, não tem nada místico nisso. É algo divino nisso. Por isso que ela olhava para o futuro e ela sorria. E por isso que aquelas palavras, quem falou foi o filho dela. Aquela palavra foi o rei que escreveu a respeito de uma mãe. É verdade. Ele falava assim, todas as mulheres, elas podem ser mais... A senhora é a louvada. Ele fala da generosidade dela. Como que uma mulher ela vai ser generosa? Como que uma mulher ela vai administrar a vida dela? Se ela não recebe esse hormônio, se ela não sabe nada do ciclo, se ela simplesmente vive cada dia em top de remédio. Tem mulheres que emendam cartelas. Eu não estou falando que a gente não deve usar da medicina convencional e a gente não estou falando que a gente não deve ginecologista, pelo contrário, nós devemos ir sim. Mas quando eu cheguei aqui no ginecologista, para poder retirar o DIU, falei, vou enfrentar isso de frente, vou... A endometriose é algo tão novo que nenhum ainda, eles falam assim, não tem cura. E a nossa medicina, ela foi criada no no século de 16, 17. O que aconteceu ali? Havia muita mecânica. Algumas matérias da medicina, ela é muito mecânica. E a mecânica até hoje, só que cada indivíduo é um. Por exemplo, tem mulher que usa para fazer tabelinha de acordo com o aplicativo. Não, cada mulher, cada ciclo seu é único. Sim. E a gente tem que ter esse autoconhecimento cíclico. Quando você tem esse autoconhecimento cíclico, a sua reconexão com o seu feminino não significa que você passa batom, não significa que você passa maquiagem, que você veste assim, sabe? Que você é conectada com o seu feminino. Não significa isso. Hoje nós queremos, depois do feminismo, a gente quer ser linear igual o homem. Quando você tem um mês mais mental, é o mês que você mais tem cólica. Quando você tem qualquer... Presta atenção, quando você tem qualquer impacto na sua vida, o que acontece? Ou seu ciclo menstrual atrasa, ou ele adianta. É verdade. Qualquer coisa na casa, a gente sente. Sim. Qualquer coisa que acontece, nós sentimos. Eu olho para o meu filho, eu sei se ele está bem, se ele está mal. E que a mulher que ela tem um autoconhecimento cíclico, ainda essa percepção, ela fica mais aguçada ainda. Ô, Érica, entendi. Até a Kelly está perguntando sobre as mulheres que não geram filhos, que nasceram estéreis. Bom, nós temos na Bíblia, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi criado, existem os episódios de esterilidade. A Bíblia nos relata a esterilidade de Ana, de Sara. Então, nós cremos em milagres e cremos também na tecnologia, na medicina, enfim. Acontece. Esse corpo aqui, não sei se você tá me ouvindo, eu acho que me deu uma paradinha aqui. A gente já deve voltar. Então, a Bíblia nos relata sobre mulheres que eram estéreis. Gente, parece que caiu aqui a conexão
com a Érica, mas ela vai pedir para entrar e vai entrar novamente. Enquanto isso, eu queria tecer esse comentário sobre a esterilidade que já existia, e há tratamentos, há milagres, eu já presenciei Tô vários, voltando, tá voltei. voltando, acontece As mesmo. mulheres que nasceram estéreis ou que passou, você tem dentro de você o poder da criação. Não significa que você não dá filho, que você não tem dentro de você o poder da criação. Sim, Mesmo a mulher que ela tem um problema, ou na ciclicidade, ou problema ginecológico, e ela não vai ser mãe, ela tem dentro uau. dela a criação. Deixa eu falar com você. Não significa que a mulher, por exemplo, as mulheres estéreis, ela estava dentro de uma casa, ela traz vida para aquele ambiente. Quando ela não tem filho. Sim, Tem um casamento. Quando a mulher não está em casa, a casa fica vazia, a casa fica sem vida. Esse é o poder de criação que você tem. é verdade. Você pode não gerar, mas você continua gerando vida dentro do ambiente onde você está. Isso é fato. É verdade. Além disso, que eu estava falando que sempre existiu, a Bíblia relata o histórico das mulheres estéreis, que foram mulheres especiais escolhidas para entrar na história bíblica. O relato delas é tão impactante que a gente vê nisso já o princípio da vida nelas. É E a interessante vida foi que implementada por Deus. e a vida foi as esposas dos patriarcas. Sim, Sabe por quê? Porque Deus, para a gente gerar, precisa de um milagre de Deus. é verdade. Para a gente gerar, para a gente dar continuidade àquilo que os patriarcas fizeram, que aquelas mulheres fizeram, nós precisamos de Deus. Precisamos. E é o que está falando assim, o que o diabo quer mais fazer hoje em dia é nos deixar depressivas, mulher Sim. que é totalmente desconectada do útero dela. Seu Sim. útero, ele carrega histórias. Gente, ele carrega toda a sua história de vida. É muito impressionante quando a gente começa assim, a estudar mesmo sobre as doenças femininas, as doenças ginecológicas com as emoções. Por exemplo, quem tem endometriose é o mesmo padrão de comportamento. É o mesmo. Quem tem ovários policísticos pode saber que é uma mulher que teve muitas lágrimas caladas, porque o cisto ele é formado de água. Uau! Gente, é tão impressionante, tão profundo, que cada vez que eu tenho entrado sobre isso hoje, eu me alegro, assim, imensamente de eu menstruar todos os meses. Como que eu dei valor a isso? Sim. Todos os meses. Eu falo Ô, assim, Érica, como mas que eu tô isso achando fosse uma coisa muito saúde? grave. Uma coisa que você está despertando no meu coração é que a ginecologia, bom, eu já não menstruo mais, já passei pela menopausa e fui uma dessas mulheres que você falou aí que passou pelo processo de utilizar o hormônio sintético. Mas veja bem, eu entro numa clínica, eu tenho a minha ginecologista da minha confiança, é ela que entende sobre mim, né? Eu não entendo sobre mim, eu vou passar para ela a minha história, os meus sintomas, se eu tive filho, se eu abortei, se não. E ela vem com a ginecologia tradicional e me dá um leque e às vezes nem opção me dá. Ela me dá um receituário e fala: você vai fazer isso, isso, isso e isso. Agora vem a Érica Braga me trazendo uma informação que o meu útero, que minha menstruação é divina, é redentiva. Isso é muito novo. Como é que a gente vai fazer? Eu sei, tem a unção do Espírito Santo. Mas isso está à nossa disposição, as mulheres que estão assistindo aqui, essa última live que fala sobre ciclos, que a Érica vem com uma bomba da nossa ciclicidade e que nós precisamos cuidar, porque isso faz parte do nosso poder criacionista. Como que a gente vai ter acesso a isso nesse tipo de ginecologia? E outra, e nas igrejas? Nas igrejas não falam sobre isso. Sabe aonde que fala sobre isso, Lu, que eu tô falando assim? Sabe aonde que fala isso muito? Por isso que eu abri agora, né? Inclusive, eu quero falar para vocês. Inclusive, eu criei agora a ginecologia terapêutica. Por quê? Ginecologia terapêutica cristã. Porque eu estudei muito agora esse ano sobre a ginecologia
natural. A ginecologia natural, elas fazem essa reconexão com o feminino e tudo, mas elas colocam a Bíblia e o patriarcado como algo Ruína. Como algo ruim. Sim. Então, sabe Entendi. quem está tendo acesso a essa saúde, corpo, alma, físico, é reconexão com o feminino? São as feministas. Uau. Só que nós agora, por isso que eu abri agora a ginecologia terapêutica cristã, que eu vou falar, vou abrir um workshop ano que vem a respeito disso, vou começar a falar no meu perfil pessoal a respeito disso, porque foi um ano que eu mais mergulhei para poder entender mesmo esse poder que nós temos. Quando a gente olha a história da ginecologia do pai, do ginecologista moderno, a história dele é uma coisa terrível. Porque o que aconteceu antes? Quem tinha esse poder de falar sobre as doenças femininas eram as parteiras. Sim. Vocês lembram? Eram as parteiras. As parteiras que elas, com as experiências delas, elas passavam a saúde para as mulheres mais novas. O que elas As doulas, né? É doulas. As doulas. Hoje que elas estão voltando. As doulas estão voltando, que são as parteiras, e aquelas mulheres que elas eram completamente conectadas com a natureza e elas sabiam aquilo que ia regularizar aquelas doenças ginecológicas, aquelas irregularidades ginecológicas. Então, o pai da medicina moderna, que foi um americano, o nome dele é Jim Sims, a gente estudando, isso tudo eu vou dar no workshop. Ele usou uma mulher de cobaia, uma negra. Ele fez nela 29 cirurgias sem anestesia. 29 cirurgias. Uau. Sem anestesia. Gente, quando eu estudei a história dessa mulher, eu chorei. Ele usava várias escravas. E quando ele ficou bom nas cirurgias, ele que inventou a fórceps, inventou assim, ele é o pai da ginecologia moderna. O que ele fez? Quando ele estava bom mesmo, ele pegou uma mulher branca e fez a cirurgia nela com anestesia. Gente, pelo amor de Deus. Então, quando a gente olha a história, eu não estou falando aquilo absolutamente que a gente tem que deixar de ir no ginecologista, não. Eu faço tratamento com ginecologista. Eu estou falando que nós temos a opção de não terceirizar a nossa saúde ginecológica totalmente na mão dos médicos. Tem algo tão natural para a gente poder regularizar os nossos hormônios, que chama modulação hormonal que a gente faz, que são apenas com 4 sementes. Aí vocês vão lá no meu pessoal e eu vou dar acesso para vocês. Por favor. 4 sementes, tem tudo na natureza, tanto que a gente tem esse hormônio que a gente tem todo mês, que ele é ansiolítico. Por isso que as mulheres hoje estão tão depressivas. Tão depressivas. O que a gente faz o que eu vou fazer na ginecologia terapêutica cristã? Eu vou dar para você esse autoconhecimento, essa autonomia para você tomar a sua decisão. Então, eu tomei a decisão de tratar a endometriose. Você pode passar um mês com o seu ciclo sem você ter cólica, sem ser aquela coisa horrorosa que eu sentia para subir as paredes. Eu também. Você pode tratar as suas doenças ginecológicas, você não precisa de anticoncepcional para tratar a sua acne adulta, porque na verdade não está tratando, está camuflando. Uau! Mas eu quero voltar aqui, depois vocês vão lá no meu perfil pessoal, vou dar todas essas informações. Eu quero Érica, falar só não esquecer, vai ficar salva esta live, tá? Então, nessa live, por favor, faça nos comentários, deixa ali seus endereços, os assuntos, como que é o acesso até você, porque eu já tenho alguns, mas eu tô aqui chocada e embevecida com esse assunto. Glória a Deus. Por isso que quando você me chamou, Lu, eu falei assim, foi um aviso de Deus para falar assim, essa é a hora de você começar a falar. Uau! Porque é algo tão poderoso. Obrigada, Senhor. Eu tenho vivido, Lu, uma outra vida aqui dentro de casa. Quando eu peguei a minha primeira cartela, eu me emociono de falar que foi ano passado, que eu fui no Brasil, eu fui no ginecologista e na hora que eu vi ele me dando um remédio de antidepressivo e falando assim, olha, você precisa disso por um tempo, eu olhei para aquela cartela e falei assim, Senhor, não é isso que o Senhor tem para minha vida. Não é isso que o Senhor tem para mim. Eu tenho certeza que tem um caminho
que não é esse. E eu não sabia o que o hormônio sintético estava fazendo comigo. Eu só olhei aquilo ali e falei assim, isso não é a vida que Deus tem para mim. Eu tomei um remédio, que ele chama BUP, eu acho. E aí, quando eu cheguei, eu comprei 6 cartelas. Ele falou assim, você vai ter que tomar no mínimo 6 meses. Aí eu falava assim com ele, mas eu tô aumentando de peso. Ele, para com isso que aqui, o anticoncepcional, o hormônio não faz isso com você não, que é o Mirena. Não faz isso com você não, você tem que fechar a boca. Deixa eu te falar. Quando eu tirei, eu emagreci 7 quilos em 2 meses. Olha isso. Eu sabia que não era eu, Lu, eu tinha tanta certeza. Na hora que eu tava chorando ali no consultório dele, meu marido falou assim, ela tá muito agitada, ela tá muito nervosa. Quando eu cheguei aqui, e aí comecei a fazer, eu comecei a tomar, eu tomei ele por 2 meses, eu falei assim, eu não quero isso, eu não vou fazer isso com a minha vida. E aí na hora, aqui, eu sou totalmente a favor daquelas mulheres que estão passando um período de depressão, né? Claro. Tem mulheres que precisam mesmo, mas eu quero te falar, você tem a opção de sair desses medicamentos. É isso que eu quero falar para você. Aqui você é tem a uma opção palavra, Érica, é muito importante que a gente deixe claro aqui, gente, que nós estamos postulando assuntos na linha cristã. Não é Exato. nenhuma defesa ou combate a nenhuma linha médica. De jeito muito nenhum. pelo contrário, né? Cada uma aqui vai ter a sua oportunidade de ouvir, reter aquilo que é importante, que está sendo falado, está sendo ministrado no seu coração, procurar informações e se informar também com sua médica, seu médico, conversar mais esse assunto dentro da sua casa, com seu esposo, com seu companheiro, porque informação é vida, gente. Informação é vida. E por isso que eu tô falando, quando eu tirei. E você trata a endometriose, lá eu vou falar mais no meu perfil pessoal, de uma maneira natural, que você ter a remissão dela, você melhorando a sua alimentação, mas é o que a gente não quer. É esforço, né? Esforço pessoal. É esforço. Melhorando a nossa alimentação, com atividade física, você consegue controlar a endometriose. Tá né? vendo, mulherada? Então, a gente consegue controlar de você passar um período, né? De você fazendo assim... Eu passei o ano inteiro eliminando toxinas. Hoje até a minha maquiagem, ela é clean. É uma maquiagem com uma... Você sabia que a maquiagem que você... Gente, é muito profundo. A maquiagem que você usa, ela impacta no seu sistema endocrinológico. Sim. Por causa que tem metais pesados. É verdade. Então, eu passei por um processo... Sabe por quê? Como que eu descobri isso? Porque como eu tô fazendo tratamento do tumor que eu tenho, então ainda faço tratamento ainda para ver se ele está sendo redimido, né, depois. Sim. Na hora que eu cheguei lá, tem várias mulheres fazendo quimioterapia, eu vi, elas não podem usar maquiagem, eu perguntei, por quê? Aí ela falou assim, porque a maquiagem tem metais pesados. Fui estudar a respeito da maquiagem, ela impacta nos nossos comportamentos, gente. E hoje o que a gente mais gosta é isso. Só que tem hoje marcas que elas fazem a maquiagem sem metais pesados. Sem metais pesados, isso é verdade. Então eu uso a minha maquiagem hoje clean, tá vendo? Dá o ou mesmo usa efeito. filtro. Gente, aí ou usa filtro. Você não precisa usar maquiagem. Você põe um filtro, tudo bem. Ano que vem a gente tá presencial, aí não tem jeito. Mas agora, aqui... Lu, tem um versículo que eu amo, que fala assim, ó. Eu amo esse versículo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e equilíbrio. Outras traduções falam uma mente sã. É lógico, gente, que não tem jeito da gente viver nesse mundo sem toxinas. É lógico que não tem jeito da gente viver nesse mundo tem Coca-Cola. Mas aquilo que eu posso evitar, hoje eu evito. Entendi. Aquilo que eu posso evitar, eu vou evitar. Por quê? Porque eu sei que melhora a qualidade de vida. Mas vamos voltar aqui, a gente só tem mais 10 minutinhos, depois a gente tem assunto para outra live. Eu quero falar sobre o poder que tem de você saber quando começa um ciclo e quando termina ciclo. Como Noemi fez. Noemi, o que ela fez? Ela viveu o luto, perfil do luto, e ela falando assim, agora está na hora de eu voltar para minha terra. Ela soube voltar para a terra dela. Ela viveu aquele ciclo com muita intensidade. Ela viveu tanto ciclo, ela já estava
Se você vive o seu ciclo na intensidade, sabendo começar e terminar, ainda na sua velhice, você vai dar vida, filhos. Porque é Aleluia. muito interessante quando Uau! ela chega. Boaz Ela é filho de chega. Noemi. Gente, ela chega no final Boaz da não. vida dela. Boaz é o que casou com Boaz é o que casou com Ruth, mas por que Ruth. que Boaz casou com Ruth? Ela chega perto da nora dela e fala assim: vai lá, Remil. vai lá. Ela sentia, gente, no corpo dela, ela não menstruava mais, mas ela sentia no corpo dela tanta ciclicidade. Tá na hora de abrir um ciclo para você, minha nora. O ciclo, ela soube viver o luto e ensinou a nora dela a viver o luto. Sim. O seu luto acabou. Agora você vai para despertar nele aquilo que você precisa. Ruth, a nora dela, casa com Boaz e ela tem um filho. Na Bíblia é tão interessante que não chama o filho de Ruth como filho de Ruth. É filho de Noemi. É filho de Noemi. Quando você sabe fechar ciclo, quando você sabe abrir ciclo, quando você sabe o poder que tem de você viver a sua ciclicidade, você coloca a sua posteridade lá em Jesus. Sabe por quê? Porque na genealogia de Jesus consta o nome de Ruth, porque Ruth era a avó de Davi. Gente, isso é poderoso demais, Lu. Quando a gente sabe, Obed-Edom. 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 Tá lá no livro de Ruth. Lê esse livro de Ruth e que sobre a vida de palavra é essa, mulher? Lê o livro de Ruth e Noemi para a gente saber. Quando você colocou ciclo, Lu, eu falei, meu Deus do céu, é tudo que eu estou vivendo. Meu Deus. Na minha vida. E quando a gente sabe esse poder, gente, quando eu soube, né, que eu falei assim, eu não quero passar por esse período, eu não quero viver isso, eu quero ter uma outra vida, eu quero viver o ciclo que eu tô vivendo. Eu passei um ciclo muito difícil, que eu tive uma falência, assim, minha família passou por uma falência e foi muito difícil na época, e eu falei assim, Senhor, eu quero fechar aquele ciclo. Eu quero ter uma vida que eu tinha, com prosperidade financeira, sim, mas eu não quero nada do que ficou para trás. Eu quero viver uma vida financeira, uma vida saudável, mas eu quero saber que aquele ciclo fechou, que o Senhor começou outro para mim. Quando eu comecei a perceber isso, quando eu comecei a olhar dessa forma, como que hoje eu vivo uma vida mais leve, mais tranquila, mais grata, sendo eu mesma. Sabe quando você é você? Quando você estava ali nos hormônios sintéticos, você não era você? Entendi. Quando eu lembrei 2 anos atrás, eu dentro do consultório, ele me dando aquele remédio, eu falando assim, eu não quero isso para mim, porque essa não vai ser eu, não é as minhas ações, não sou eu. E quando eu estava em frente à ginecologista, uma ginecologista mulher, olha que interessante, fui aqui tirar o DIU, na hora que eu cheguei lá, ela falou, por que você quer tirar? Eu falei, porque eu tô com ferratina no meu sangue acima e eu não quero ter isso mais, porque me causa muitas coisas e eu tô com esse tumor na minha mama esquerda. Aí ela falando assim, mas como é que você vai tratar a endometriose? É a ginecologista. Aí eu falei assim, eu vou tratar com estilo de vida e tal. Aí ela falou assim, mas não vai curar a endometriose. Eu falei assim, você já sabe qual que é a cura da endometriose? Ela falou, não, nem a medicina sabe ainda. Eu falei assim, então, o DIU tá curando a endometriose? Ela falou, não. Eu falei, então eu vou tentar da forma que eu conheci agora. Aleluia. Ô, Érica, eu achei muito importante o que ela tá falando, e você que tá assistindo, tá entrando um tanto de mulher agora, você vai ficar salva essa live, ouve tudo, pelo amor de Deus. Isso que a Érica tá falando agora de cíclico, dessa importância da ginecologia natural, eu tô entendendo mais ainda, Érica, a respeito da sua vida também, que isso vai nos ajudar a encontrar um lugar dentro de nós. Porque a gente fica muito preocupado com tudo que está em volta de nós. O ano está acabando, árvore de Natal, comida, presente, não vai ter presente, vai começar ano, vai acabar.
vírus, não vai. Gente, isso tudo está externo. Quando nós procuramos um lugar dentro de nós, né? Nós somos espírito, nós somos criados à imagem do Senhor. Então, quando nós encontramos dentro de nós esse lugar, e a saúde tem muito a ver com isso, esse lugar natural, aí não vai importar mais o geográfico, não vai importar a condição externa, porque quando você encontra esse equilíbrio com o Senhor, essa magnitude que você falou aí da ciclicidade do nosso... Mas não aí só eu vou falar algo que vai te chocar, mas hormonal, né? O nosso vou falar algo que vai te chocar, mas essa é a verdade. Você vai ter a reconexão com o Deus feminino. Uau. É um choque na hora da gente falar isso, mas quando... Porque a gente olha Deus como homem. Homem. Pai. Mas ele é homem, mas eu vou falar, ele tem a parte mulher e feminina, porque Deus é espírito, ele não tem gênero. E quando ele chega e fala assim, façamos o homem e a mulher a nossa imagem. A palavra imago Dei, que quer dizer o original, a imagem e semelhança de Deus, significa no original um retrato. Quer dizer, na hora que ele estava formando, ele tem o útero que estava formando ali. Deus, ele é trino. Façamos o homem à imagem. Quando você conecta com Deus, você mulher, feminino, quando você conecta com o Deus feminino, você entende. Gente, você sente o amor de Deus tão grande por você. Entrar no todo o seu ser e te ajudar naquilo que você mais precisa, de você ser a mulher na hora de você fazer o seu relacionamento sexual com o seu marido, e às vezes te falta libido e você não sabe o que é, e você tá ali fazendo. Às vezes, ele é esse Deus que ele entende, ele compreende na hora que um filho seu faz algo que você não deseja que ele fizesse, e quando você vê um filho seu chorando, sofrendo, quando você vê um filho seu tendo opções que você não teve para ele, é esse Deus. Se você sabe que Deus está te entendendo, te compreendendo, você ora com mais paixão. E quando você ora com paixão, Deus faz o milagre. Aleluia. É uma reconexão com o seu feminino, uma reconexão com o seu útero. Às vezes você não engravida, sabe? Porque tem mulheres que ficam tentando engravidar. Tentando e não consegue. Faz todos os exames e não consegue. Você está carregando o seu útero. Aí você olha e você fala assim, a menstruação para você virou um monstro. Não é? A menstruação para mim durante 10 anos ela foi um monstro. Eu falava assim, eu quero engravidar, eu quero ter outro filho. Mas você está carregando o seu útero ali com uma pressão enorme para ele frutificar, Quando tanto é algo tão espiritual e tão emocional nisso, Lu, que quando uma mulher ela tenta muitos anos engravidar, ela não consegue. Quando ela adota um filho, o que ela faz? Engravida. Parece que libera. Libera, por quê? Porque você libera a pressão do seu útero. Uau. E o seu útero carrega histórias. Uau. Histórias, assim, que você carrega desde a infância. E depois eu vou falar sobre isso mais no meu perfil pessoal, vocês podem acompanhar. Eu vou fazer um workshop esse ano, Lu, assim, um workshop que vai ser uma aula mesmo da história da mulher na humanidade, a teologia do útero. Você que quer, assim, viver essa vida reconectando com o seu feminino, você que quer conhecer o seu corpo feminino, conhecer Deus através do seu corpo feminino. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão engravidar. Muitas mulheres vão começar a dar vida dentro do seu lar, da sua casa, vão sair da depressão, eu creio nisso. Muitas mulheres vão poder sair da pílula, curar endometriose, ovário policístico. Não é isso que vai resolver o seu problema ginecológico. Todo o seu problema ginecológico, ele é relacionado às suas emoções e à sua história. Isso eu posso falar. Emenda numa oração apaixonada por essas mulheres, porque eu creio que neste momento mulheres estão sendo curadas. Neste momento, madres estão sendo abertas pelo poder do nome de Jesus. Ora por essas mulheres, porque nós temos que encerrar, mas nós não vamos encerrar sem a ministração dessa bênção na vida de cada uma, em nome de Jesus.
Pai, nós queremos te agradecer pela Oh, meu oportunidade de estar falando, Obrigada, Senhor, meu do teu Deus, meu amor Pai. aqui. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama de uma forma tão profunda, Deus. E eu te peço agora, em nome de Jesus, que cada uma de nós mulheres aqui possamos viver cada um dos nossos ciclos. Senhor, nós vivemos no teu ritmo na terra. Sim, meu Deus. Nós somos, Senhor, em nome de Jesus, aquelas que cocriam com o Senhor. Amém. E nós queremos gerar vida dentro do nosso lar, da nossa casa. Eu vejo pelo Espírito, ó Deus, que tem mulheres aqui cansadas. Senhor Deus, eu vejo pelo Espírito que tem mulheres aqui, Senhor, que já estão vivas, mas na verdade elas estão mortas. Senhor Deus, porque elas estão cansadas. Senhor, e aprendem somente uma palavra tua, Senhor. E tudo isso é transformado, é mudado. Eu vejo o Senhor levantando mulheres aqui hoje. Eu vejo o Senhor transformando a vida. Eu vejo, Senhor Deus, agora o Senhor tocando nos úteros, ó Pai, aqui agora em nome de Jesus. O Senhor curando. Até aquela mesmo, Senhor Deus, que fez esterectomia, que não tem útero mais. Você ainda tem útero. Você ainda gera vida. Aquelas mulheres que estão, Senhor Deus, passando sintomas, Senhor, do climatério, da menopausa. Eu quero te falar que ainda você gera vida dentro da sua casa, na sua família, na sua posteridade. Senhor, nós possamos viver esse poder da ciclicidade em nós. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade, Senhor Deus, de nós sermos mulheres. Obrigada porque o Senhor nos escolheu, ó Deus, para concriarmos contigo. E eu vejo o Senhor curando muitas mulheres aqui essa noite. Senhor Deus, o Senhor dando nova qualidade de vida, nova vida, um novo amanhecer. Senhor, muito obrigada porque eu vejo o Senhor tirando mulheres da depressão, da ansiedade. O Senhor está curando essa noite. Senhor Deus, nós findamos aqui, Senhor Deus, essas lives, ó Pai, mas o Senhor está dizendo que é o fim de um começo. Senhor Deus, que o Senhor possa continuar usando a Lu. Senhor Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, que aonde ela for, ela possa ter a sensibilidade do teu Espírito como ela teve, Senhor, para trazer essa série para nós, para cada uma mulher aqui. Continua, Senhor, fortalecendo a tua filha. Continua, Senhor Deus, dando para ela, Senhor Deus, vigor. Continua dando para ela visão e que ela possa andar no ritmo do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Agradecemos, Senhor Deus, por essa vida, pela tua palavra em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero te agradecer porque cada live é um tempo nosso, né, que a gente faz e você teve esse compromisso, trazendo essa série tão poderosa para cada uma de nós. Eu quero te agradecer, viu? Agradecer por sua vida, abençoar a sua vida. Amém. Amém, eu recebo. Bendito seja o nome do Senhor por tudo isso, toda a glória, toda a honra seja acreditada a Ele. Ele faz vista grossa para nós mesmos, né? E nos usa apesar de... Eu realmente acredito toda a honra e toda a glória a Ele. Quero agradecer a sua sensibilidade, o seu ouvido a Ele, de ter aceitado esse convite e aberto, porque você simplesmente abriu em nós hoje a madre dessa ciclicidade, dessa vida abundante. Nós já recebemos em nome de Jesus. Eu sei que nós precisamos entender mais sobre isso. E o Espírito Santo, você ou quem ele levantar, vai continuar operando essa palavra em nós. Amém. Meninas, homens, quem estiver ouvindo essa live, não perca o contato com essa bênção aí que se chama Érica Braga. Muito obrigada. Um beijão para você, para os seus filhos, seu marido. Que o 2022 seja um ano para você, mesmo sendo par, que ele seja ímpar. Que ele seja único, que ele seja restaurador, que ele seja um ano de sucesso, muita vitória no reino de Deus na sua vida e de você para o reino, amém? Amém, querida. Para cada uma também que assistiu até aqui, boa noite. Beijo, pastora Elisan. Muitas pessoas estão te cumprimentando aí, dizendo como você é preciosa para elas. Eu reitero, digo amém. Amém. Obrigada a todos vocês. Um Feliz Natal. Que vocês celebrem o aniversário do nosso Jesus com muita alegria mesmo. Lembrando que ele é o nosso homem, Jesus, nosso guerreiro, nosso leão, que ganhou essa vitória. Ele venceu a nossa guerra. Ele venceu a nossa falta de ciclicidade também. E nós encerramos hoje as ministrações do projeto Submissão. Mas ano que vem, a partir de fevereiro, nós retornaremos. Vamos entrar em contato também online
porque eu acredito que nós vamos voltar ao presencial em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada, Érica. Obrigada. Beijo no seu Lu. coração e de todos Beijo, vocês que mamãe. Tem participaram. todas as mamães aqui. Amém. Beijo, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Obrigada. Boa noite. Amém.